Olá, como vai? Tudo bem? Espero que todos estejam bem e com saúde. Então nós vamos continuar a nossa sequência de videoaulas. Nós falamos de temperatura, do ar e do solo. Depois entramos na parte de umidade. Tanto esse assunto da temperatura quanto da umidade vai ser útil agora para nós falarmos sobre chuva. Embora aqui o slide esteja escrito chuva e vento, nós vamos dividir essa videoaula em duas partes. Então, essa videoaula especificamente nós vamos tratar sobre o assunto chuva ou precipitação pluvial. E na próxima videoaula nós teremos a parte de ventos e quebra-ventos. Caso contrário, nós teríamos uma videoaula muito extensa e dificultaria a assimilação aí pelos alunos, tá bom? Vamos lá então agora falar sobre conceitos. Então, a precipitação pluvial, como está escrito, né, é a principal forma que a água retorna da atmosfera para a superfície terrestre após os processos de evaporação, transpiração e condensação. Então, isso nós já conhecemos desde os primórdios lá do ensino fundamental e médio, né, que a água ela evapora de lagos, rios, plantas, superfície terrestre em geral, evapora ou transpira, no caso de plantas e animais, e retorna para a superfície por meio da condensação, que é a tão conhecida chuva, né? Então, a precipitação pluvial ela tem esse componente de participação intensa na questão do ciclo hidrológico. Para nós termos uma ideia de como é importante esse assunto, a falar sobre chuva, é que se nós perguntássemos para um leigo, uma pessoa comum da sociedade, que não teve a oportunidade de fazer disciplinas em universidade, ou não se lembra da parte de geografia, sobre a parte de meteorologia ou climatologia, se você perguntar para eles, para um leigo, quando fala a palavra meteorologia, ou previsão do tempo, ou clima, o que te vem à mente? A maioria das pessoas com certeza vão falar chuva. Será que chove? Será que vai chover? E um segundo elemento de grande importância é temperatura, mas raramente as pessoas vão falar temperatura, elas vão falar calor, né? Será que faz calor hoje? Tá calor, tá frio? Essas são as percepções de tempo e clima que as pessoas normalmente têm. O assunto chuva é um dos mais procurados nos canais de meteorologia e de previsão do tempo. Naturalmente as pessoas querem saber se no dia seguinte, ou amanhã ou depois vai chover, e assim se programa várias atividades, sejam elas profissionais, especialmente no âmbito agrícola, ou nas questões relacionadas à própria atividade humana na sociedade. Então, é um assunto bastante útil. Ocorre que nós achamos que nós sabemos muito sobre clima, sobre tempo, e principalmente achamos que sabemos sobre chuva. De fato, nós temos uma noção de formação de chuva, nós temos uma noção de intensidade, mas o que está por trás do conhecimento sobre chuva, nós temos ainda pouca informação. Bom, o termo precipitação, aqui nós não estamos vendo o termo chuva. É porque o termo precipitação, ele abrange, ele é uma classificação geral, na realidade. Então vamos ver no próximo slide. Olha só, precipitação é o processo pelo qual a água condensada na atmosfera atinge a superfície terrestre na forma líquida ou sólida. Então, a precipitação ela é uma classificação geral. Ela é uma classificação geral. Ela não é uma... a gente não pode resumir precipitação como sinônimo de chuva. Podemos dizer assim, numa linguagem bem popular, toda chuva é uma precipitação. Toda chuva é precipitação. Mas nem toda precipitação é chuva, né? Porque nós temos aí a chuva, ou chuvisco, aqui nós vamos ver, a tão popular garoa, mas também temos a parte sólida,
que é granizo, saraiva, que não é um nome tão conhecido para a maioria de nós, ou a conhecida neve, né? Ou pelo menos já ouvimos falar, já vimos em filmes, em noticiários, enfim, né? Então, veja, a precipitação ela tem a fase líquida e a fase sólida. Uma delas é a chuva, ok? Então agora vamos falar sobre a chuva, propriamente dita. Chuva, sim, nós conhecemos bastante, né? Sabemos o que é chuva. É a precipitação de partículas de água líquida na forma de gotas com diâmetro mínimo de 0,5 milímetro e velocidade de queda de 3 metros por segundo ou 10,8 km por hora. Esse é o conceito de chuva. Então são gotas mais ou menos... né? Não são microgotículas, mas também não são gotas grandes, né? Varia do tipo de chuva que nós vamos ver ainda nessa videoaula, ok? E velocidade de queda aí também muito variável, né? É em torno de 10,8 km por hora, mas numa chuva mais intensa, talvez a velocidade seja um pouco maior. Dentre a parte líquida, além da chuva, nós temos o chuvisco. Chuvisco também... Sim, gente, chuvisco é o termo teórico mesmo, né? O termo científico para isso. Então, mas também nós podemos chamar de garoa. Então, chuvisco é a precipitação de gotas de água muito pequenas, com diâmetro inferior a 0,5 milímetro, que se dispersa uniformemente, parecendo flutuar no ar, acompanhando o movimento da brisa. Então, o chuvisco ele tem essa peculiaridade. É aquela chuva, é aquele tipo de precipitação, vamos dizer assim, que raramente é levada a sério, né, quando a gente está saindo de casa. Né? A gente acha que não precisa de guarda-chuva, uma garoazinha, mas 2 quilômetros depois nós estamos arrependidos de não ter levado o guarda-chuva. Porque embora as microgotículas elas realmente são muito pequenas, mas elas têm volume no conjunto, né? No coletivo delas. Então, acaba que molha sim. Né? Ela demora um pouco mais, diferente da chuva, mas ela molha sim. Né? É uma questão de tempo e intensidade. Estas são os tipos de precipitação da fase líquida, chuva e chuvisco, ou também conhecido como garoa. Agora nós vamos falar da parte sólida. Vamos começar pelo conhecido granizo. Agora é interessante a gente observar uma questão física. Na fase líquida, nós falamos de condensação. Se você lembrar da videoaula de umidade, você vai ver que a condensação é o retorno da água que está no estado de vapor para a fase líquida. É o retorno da fase de vapor para a fase líquida, né? Há uma taxa lenta de transformação, né? Em geral. O granizo ele tem uma formação diferente. Ele não é formado por um processo de condensação. Ele é formado por um processo de sublimação. Então, a sublimação é a passagem direta de vapor para sólido, né? Eu posso ter um contrário também, tá? Que leva o nome de sublimação, de sólido para vapor, direto. Como é que isso ocorre? Por conta de um resfriamento muito rápido. Muito rápido. Então, olha só, né? Aqui nós estamos falando de menos 12 e menos 40 graus Celsius. Entre menos 12 e menos 40 graus Celsius. Então, é muito frio. E aonde está isso? Na superfície terrestre? Não, pessoal. Está nas nuvens. Tá? Então, no interior de uma nuvem, a nuvem tem qual altitude? Está em torno aí de 5, 10 quilômetros de altitude. Né? A base de uma nuvem. Tem nuvens mais altas. Né? Mas, em geral, é em torno de 5 a 10 quilômetros de altitude. Né? Então, em altitude... essas nuvens, essas massas de ar são bem frias, né? Lembrando lá que nós vimos na aula de atmosfera que a troposfera ela vai 0,0
0,1 grau, não lembro, 0,4 graus, 0,6 graus a cada 100 metros. Perdão a falta de lembrança aqui. É 0,6 de redução a cada 100 metros. Então, a 10 km nós temos um gradiente muito baixo de temperatura. Então, é explicável que no interior das nuvens nós tenhamos aqui essa temperatura entre menos 12 e menos 40. E com isso, então, essa massa de ar ela é resfriada muito rapidamente e pode provocar granizo. Outra característica do granizo: não é qualquer chuva que forma granizo. Não é qualquer instabilidade atmosférica. Normalmente o granizo está associado à chuva, mas eu não posso dizer que choveu granizo, tá, pessoal? Que é um erro conceitual. Chuva é a fase líquida. Granizo é mais fácil falar que precipitou granizo ou teve formação de granizo, aquela tempestade. Seria o termo mais correto, né? Mas assim, não é em qualquer chuva ou em qualquer episódio de tempestade que acontece granizo. Tem que ser chuvas que formam muito rapidamente, assim. Ou seja, nós vamos verificar, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um tipo de nuvem que pode acontecer granizo, formação de granizo. É aquelas nuvens colunares, as chamadas cumulonimbus, né? Aquelas nuvens enormes, parece um algodão, mas muito cinzenta, com uma descarga elétrica de raios, né? E também trovões bastante audíveis. Então, essas tempestades muito intensas têm grandes chances de formação de granizo, tá? Mas não é um evento corriqueiro e comum. E vai acontecer muito no verão, porque está muito quente a superfície terrestre. De repente chega uma massa de ar, uma massa polar, por exemplo, uma frente fria, muito fria. Então dá um choque térmico tremendo. Com isso há um resfriamento muito rápido dessa massa de ar, promovendo esse processo de sublimação, tá bom? Então granizo é isso. E embora seja pequenas pedrinhas, mas causa danos em veículos. E olha só, aqui é um aviário, né? Todo perfurado. Claro, as telhas são daquelas de fibrocimento, as antigas telhas de amianto, que agora não é permitido mais amianto na construção civil. Mas são telhas muito fininhas, então a intensidade de granizo pode acontecer de perfurar um galpão inteiro, e aí tem que trocar telhas, aqui no caso até forro, sobrou até para o forro aqui, tá bem? Bom, mas tem algo pior do que granizo, que é a chamada saraiva. Não é um termo muito conhecido para nós, né, pessoas do senso comum. É um termo muito específico da climatologia, né, da meteorologia. E o que são as saraivas? É a precipitação de pedras de gelo, mais ou menos ovais, com diâmetro de 0 a 50 milímetros ou mais. Gente, qual que é a diferença entre saraiva e granizo? O processo de formação é o mesmo, que é sublimação, ocorre em se não é comum, tão habitual ter tempestades que aliadas à precipitação de granizo, a saraiva ela é muito mais rara ainda. O que elas têm em comum é que a diferença, na realidade, não é o processo de formação, não é o tipo de tempestade. A saraiva ela é a junção de várias pedras de granizo. Isso no ato da formação lá na nuvem. Okay? Elas não se juntam na queda. Elas se juntam na formação. Então pode ver aqui, ó, fica muito nítido ver esse aspecto globular, né, das saraivas. Olha só, aqui é uma que já está separada, né, está quebrada. Veja que é pequenas. É a junção, é a união de vários granizos que formam essas pedras. Essas aqui então nem se fala. Uma pessoa na rua, né, com esse tipo de precipitação, ela até se machuca. Então, muito complicado. O dano é 10 vezes maior do que granizo, né? E a neve que nós conhecemos, né, pessoal? A neve, então, eu posso ter tanto a neve quanto o processo de condensação, que é o mais comum, né?
Ou sublimação, as nevascas, né, as tempestades de neve que tem no hemisfério norte, por exemplo, graças a processos de sublimação. A diferença entre os anteriores, dois tipos anteriores e a neve, é que a temperatura que forma a neve é muito mais baixa do que granizo e saraiva. Ali nós falamos anteriormente, menos 12 a menos 40, aqui é abaixo de menos 40. Na nuvem, tá, pessoal? Não na superfície terrestre. De forma lenta e progressiva, demandando mesmo a superfície a temperatura. Então, olha, eu preciso ter duas características. 4, na realidade, né? A temperatura na superfície tem que estar a 0 graus. No interior da massa de ar tem que estar em torno de 40 graus negativos. Tem que ser em altas latitudes, né? Latitudes acima de 30 graus, tanto norte quanto sul, e elevadas altitudes. Ou seja, as regiões intertropicais não é comum ter neve, mas as subtropicais é bastante comum. Mesmo assim, em elevadas altitudes. O hemisfério norte, os países de clima temperado, tem muito mais episódio de neve do que a gente que está aqui no hemisfério sul. Aqui no Brasil, não tem sido incomum episódios de neve nos invernos. Mas nós vamos verificar que ocorre neve, né, episódios ou formação de neve apenas em regiões de elevada altitude. Então vamos colocar aqui na região sul, que a gente está mais acostumado. Tem em Palmas já não é incomum ter o registro de neve. General Carneiro, que é um lugar alto, Antonina. Também aí em Santa Catarina, a Serra Catarinense como um todo, né? Aí vamos pegar aí São Joaquim, Urupema, que são exemplos de cidades que ali tem neve. Para vocês terem uma ideia, em São Joaquim teve geada em pleno janeiro, né? Geada acontece aqui na nossa região aqui de Dois Vizinhos somente no inverno. Fora, depois da primavera já não acontece mais geada. Em São Joaquim foi registrado geada, né, em janeiro, né? Graças a uma massa de ar frio que entrou, reduzindo a temperatura abaixo de 0 nesse lugar. Então, aí na Serra Gaúcha também, né? Canela, Gramado, tem ali São José dos Ausentes, Jaguarão. Esses lugares têm episódio de neve. Não agora, a diferença, por exemplo, do hemisfério norte, que nós vamos ter lá um mês inteiro de neve, né? Nevando todos os dias, ou a maioria dos dias. Aqui no Brasil, se tiver neve, 2 dias nesses lugares. Mas na nossa região aqui não é muito comum, tá? Agora, pessoal, nós vamos falar de formação e tipos de chuva. Basicamente, nós precisamos de 4 elementos para ter chuva. Nuvem, né, é o principal. Aliada à nuvem, alta umidade relativa. Nós precisamos ter gradiente de temperatura e vento. Então, repetindo, para ter formação de chuva, nós precisamos ter nuvens. Aliado às nuvens, nós precisamos ter alta umidade relativa do ar, ou o que a gente chama de saturação do vapor d'água, né? Precisamos ter gradiente de temperatura, então imagina um tempo muito quente, chega uma massa de ar frio, e aí forma-se um gradiente, uma diferença entre temperaturas elevadas e temperaturas baixas. Existe condição de formação de chuva. E ventos. Pode ver que antes de chover, venta bastante. Então agora nós vamos... isso é o termo mais geral. Agora vamos entrar em especificidade desses 4 elementos aí que nós acabamos de citar. Então, quanto às nuvens, para que haja nuvem, eu preciso ter os chamados núcleos de condensação. O que são núcleos de condensação? São pequenas partículas em suspensão. Eu posso ter os chamados aerossóis também, né? O aerossol, ele é pequenas partículas suspensas no ar, exceto água na forma de gelo.
água no formato gelo, nós não chamamos de núcleo de condensação. Mas poeira, partículas do solo, vulcânica, enfim, são considerados núcleo de condensação. Tá? Então, são micropartículas sobre a qual forma-se água no estado líquido. Ou seja, tal vapor d'água ele encontra essa partícula e ali, numa superfície, numa microsuperfície, ele passa de vapor para líquido. Tá certo? Então, aí vai formando as microgotículas de água. Então, se a gente olhar para uma nuvem, nós vamos ver que ela essa massa branca que nós enxergamos é exatamente as microgotículas de água em grande quantidade, só que cada uma delas é insuficiente para que haja chuva. O fato de ter nuvens não significa que vai chover. Né? A evolução das nuvens é que diz o quão rápido teremos chuva daí para frente. Então, um exemplo de núcleo de condensação muito comum no nosso meio, por exemplo, é o NaCl, né? Ou sal marinho, o que a gente popularmente chama sal de cozinha, né? O sal marinho, ele é um núcleo de condensação. Como é que nós sabemos disso? Porque justamente há uma evaporação do oceano que vem para o continente. E essa evaporação ela vem rica de sal, né? da evaporação da água do oceano. Então, com isso, nós temos um núcleo fácil de condensação. Isso, em partes, não vamos dizer tudo, mas em partes, explica o porquê chove-se muito em regiões litorâneas, né? Porque existe maior concentração de NaCl nessas regiões do que em outras, né? Como, por exemplo, nós estamos aqui mais para o interior do continente, a mais de 500 quilômetros do litoral, né? E para o pessoal da engenharia florestal, né? Tem um componente chamado 2-metiltreitol, que esse daqui ele é emitido, né, das árvores, das espécies florestais, das florestas, né? Ou seja, é um composto químico, uma substância, né, que ela é liberada pelas árvores, é um álcool pelo jeito, que isso explica, por exemplo, a região amazônica ser tão chuvosa. Claro, nós não podemos ser tão simplistas em dizer que é por causa do 2-metiltreitol que que chove muito na região norte, na região amazônica. Não é só isso. Tem várias explicações macroclimáticas que, dentre elas, a quantidade de vapor d'água que ela é evapotranspirada das próprias plantas. Essa talvez tenha muito mais explicação do que o 2-metiltreitol. Mas nós não podemos negligenciar que o 2-metiltreitol ele é um componente que contribui ainda mais para a chuva. É um núcleo de condensação, né? E aí, como já vimos, partículas vulcânicas do próprio solo, enfim, né? Outras que nós temos conhecimento aí. Muito bem. Então, nós temos aí as nuvens, conforme nós já elucidamos. Aqui, olha, pessoal, olha essa última nuvem aqui que eu estou apontando com os slides, né? Com a setinha aqui. Essa é uma nuvem que tem grande chance de formação de granizo ou de saraiva. É as chamadas cumulonimbus. Olha a formação vertical dessa nuvem, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre essa expansão aqui, que ela vai se expandindo à medida que vai encontrando regiões de baixa pressão, né? Nuvens como essa não necessariamente são nuvens indicadoras de chuva, né? Mas essa cor cinzenta, ela tem duas explicações. Uma pode ser partículas de poeira ou poluição, que deixa as nuvens cinzentas, mas a maior explicação para que essa nuvem fique mais dessa cor é justamente a quantidade de água no estado líquido que ela já tem, de tal maneira que a luz não consegue passar como uma nuvem branca que a gente vê, né, que ela sofre aquele espalhamento dos comprimentos de onda, formando, né, a junção deles, que é a cor branca, né? Mas aqui já não atravessa, então ela fica mais escura, tá certo?
Por isso que as nuvens de chuva elas são mais acinzentadas. Ok? Bom, mas não basta ter só nuvens, conforme nós falamos. Precisa ter elevada umidade do ar. E aí a gente entra no âmbito da saturação de vapor d'água. Ou seja, eu tenho que ter umidade próxima de 100%. Eu tenho que ter muito vapor d'água para formar chuva, né? E aí tem que ter saturação. E aí na atmosfera nós vamos encontrar dois processos físicos. O primeiro é o aumento da pressão de vapor e o resfriamento do ar. Então, um complementando o outro. Resfria o ar as moléculas ficam mais próximas, satura de vapor d'água e com isso aumenta a pressão de vapor. E daí nós vimos uma explicação muito detalhada na parte de pressão atmosférica. Se você tiver alguma dúvida sobre essa questão de resfriamento, aumento de pressão, é importante você rever a videoaula de pressão atmosférica. Esse é o processo mais comum, mais eficiente, porém nem sempre é o mais rápido. Um processo muito rápido é esse daqui, que é o chamado processo adiabático. Então imagina, no próximo slide aqui vai ficar melhor para a gente explicar isso, né? Que a parcela do ar ela vai subindo, né? Então nós lembrando que em altitude a temperatura ela é menor, então com isso e também a pressão é menor, né? Então quando essa massa de ar adquire altitude, além dela ser resfriada, ela sofre uma rápida expansão interna, o que resfria ainda mais, né? E aí, com isso, há uma saturação de vapor d'água quase que instantânea. Então, vamos ver esse gráfico aqui só para entender. Ó. Então, uma massa de ar na superfície, ela vai subindo, ela vai encontrar uma região de baixa pressão atmosférica. Quando ela encontra essa baixa pressão, ela sofre uma rápida expansão, né? Volumétrica, vamos dizer assim. Com isso, pela lei dos gases, ela sofre uma expansão, reduz a temperatura dentro dela. Há uma baixa pressão. E com isso, então, satura-se o vapor d'água. Né? O vapor d'água, por causa da rápida redução de temperatura, ela acaba saturando de vapor d'água. E aí por isso que se forma a atmosfera instável. Né? E aí, voltando aqui alguns slides, olha só essa nuvem. Né? Então ela vai sofrendo expansão interna. À medida que ela vai subindo, ela vai se expandindo. Por isso que a cúmulos nimbus ela é chamada uma nuvem colunar, uma nuvem vertical, uma formação vertical de nuvem. Porque ela vai crescendo, vai subindo e vai aumentando graças a essa expansão adiabática, né? Esse processo adiabático de expansão, tá bom? Bom, mas então já falamos, né? Já embutimos aí nas outras explicações a variação de temperatura, já falamos das nuvens e da saturação de vapor d'água, mas não basta isso, falta um ingrediente para ter chuva, que é vento. Por que o vento é importante? Porque é o seguinte, pessoal. São microgotículas dentro de uma nuvem. Se não houver uma junção dessas microgotículas, não tem essas gotas elas não conseguem vencer a resistência do ar seco. Né? Então eu tenho que ter o processo de coalescência, né? Que é exatamente isso, a junção de gotas, graças ao vento, esse movimento turbulento, que é a formação aí a junção de pequenas gotas com gotas maiores, aí forma essa gota maior que ela acaba vencendo a resistência do ar, formando as chuvas como nós conhecemos. Né? Pessoal, então vamos falar agora de tipos de chuva. Né? É importante nós lembrarmos que nós falamos no início dessa videoaula sobre precipitação pluvial, né? Aqui nós não estamos falando de tipos de precipitação, já falamos lá. Tipo de precipitação, fase sólida, fase líquida. Fase líquida, chuva, chuvisco. Fase sólida, granizo, saraiva e neve. Agora nós vamos falar de tipos de chuva, apenas chuva, ok? Primeiro tipo é a chamada chuva frontal, que é o resultado do encontro de massas de ar de diferentes características de temperatura e umidade. Aqui a gente lembra dos frontes
né? Frontal vem de front, ou seja, de formação de frentes. Então, se a gente lembrar lá da parte de movimentos atmosféricos, nós detalhamos bastante a questão das frentes frias. Tem a frente fria, a frente quente, oclusa e estacionária. São tipos de chuva frontal, né? Ou seja, formada por uma massa de ar quente, o encontro de uma massa de ar quente e úmida com uma massa de ar fria e seca. Essa diferença de temperatura e umidade provoca chuva, né? Mas interessante que a gente vai ver assim, quais são as diferenças entre tipos de chuva? Resume entre distribuição, horário e intensidade, né? Então, distribuição, a chuva frontal é aquela chuva bem distribuída na região. Então, quando tem aquele período de chuva, citando aqui exemplo da nossa região aqui, da nossa UTFPR, né? Nós temos aí que chove em Dois Vizinhos, chove em Cruzeiro do Iguaçu, Verê, Itapejara, Francisco Beltrão, né? Até Pato Branco, né? O sudoeste inteiro ali nós temos registros de chuva. Às vezes essa escala distribuída, generalizada na região, às vezes é quase que um estado inteiro debaixo de chuva, por exemplo. É uma chuva frontal, né? Intensidade de fraca a moderada. Dificilmente nós vamos ver uma chuva frontal forte. Não é raro, mas é muito difícil, tá? Acontecer. No máximo nós vamos registrar uma chuva mais moderada. Ela é aquela que quase com um pouquinho mais de intensidade ela fica com mais força. Ela vira uma chuva forte. Mas é uma chuva mediana ali, né? Com uma intensidade mediana. Em geral, as chuvas frontais são chuvas fracas. Todavia, ela não tem horário predominante. Então, se você acordar no meio da madrugada e está chovendo, pessoal, então é chuva frontal. Porque os outros tipos de chuva, salvo a última que nós vamos ver que envolve questões de montanha, de vales, aí, de relevo acidentado, a próximo tipo de chuva que nós vamos ver aqui, ela não acontece em qualquer horário, ela acontece no horário específico. As chuvas frontais elas são distribuídas em qualquer horário, então chove de manhã, tarde, noite, madrugada. E duração de média a longa, então ela pode chover de às vezes horas até dias. Então aquela semana inteira chuvosa, chuva frontal. Aqui um exemplo de como nós identificamos na meteorologia a formação de chuva frontal, né? Então está aqui uma imagem de satélite, né, proveniente do CPTEC e do INPE. Aqui é a mesma condição, né? Então aqui a formação de frente, né? Então uma massa polar encontra uma massa tropical, essa daqui quente e úmida, essa daqui fria e seca, forma essas chamadas frentes, né? Aqui uma zona de alta instabilidade, o que forma chuva. E aqui, olha, a meteorologia vai lá e coloca uma frente fria, porque há o avanço da massa polar sobre uma massa quente, né? Então, esses triângulos aqui azuis, e a direção onde eles estão apontando é para onde essa frente está indo, né? Então, por isso que hoje a meteorologia consegue, com bastante eficiência, saber, com 5 dias de antecedência, o deslocamento de uma frente, a aproximação de uma frente, né? E aqui, esse A e B é a zona de alta pressão, zona de baixa pressão. Nós vamos ver aqui que as zonas de... normalmente uma massa de ar desloca de uma região de alta pressão para uma região de baixa pressão. Aqui o VC é vórtice ciclônico. Esse tracejado aqui é uma região de cavado, onde aqui tem realmente o encontro das massas de ar. Aqui também está um processo de chuva acontecendo, né? Ou que vai acontecer, porque tem previsão. Então, é bem interessante a meteorologia quando a gente consegue entender esses elementos gráficos, inclusive, na previsão, porque a gente já consegue ficar mais ou menos autônomo em ver como é que vai ser a distribuição, né? Então, essas são as chuvas frontais. Ao contrário da chuva frontal, a próxima, que é chamada chuva convectiva, ela já tem características opostas. Primeiro que a chuva frontal, então, ela é formada pelas frentes, né?
o encontro das massas de ar de diferentes características. A chuva convectiva é aquele processo que nós temos de que as massas de ar quente sobem e aí elas sofrem o chamado resfriamento adiabático. Relembrando, frisando melhor, né? Resfriamento adiabático é aquela expansão rápida de vapor d'água, de uma massa de ar, uma expansão muito interna muito drástica, promove resfriamento e com isso uma saturação de vapor d'água, formando aquelas nuvens, cúmulos nímbicos. Daqui a pouco nós vamos ver mais uma imagem sobre isso. Ok? Então, nós temos aí a distribuição que ela ela já não é igual à frontal, ela não é generalizada, ela é bastante localizada e com grande variação espacial. Como é que é isso? Então, por exemplo, chove na UTFPR, na região ali da comunidade São Cristóvão, mas não chove no centro de Dois Vizinhos. Chove no centro-norte e não chove no centro-sul, por exemplo. Chove em um bairro e não chove no outro. Chove em Cruzeiro do Iguaçu, mas não chove no restante. Né? Você está na estrada, às vezes, viajando, de repente vem aquele aguaceiro, aquela chuva forte, né? Chove ali, você está um tempão ali debaixo da chuva, alguns minutos, na realidade. De repente, você pega a estrada seca na sequência. Então, quando a gente tem esse tipo de chuva, a gente já classifica a chuva convectiva. Tá? Intensidade moderada a forte, né? Então, é o contrário da chuva frontal. Dificilmente uma chuva convectiva é uma chuva fraca. Não é raro, mas é muito difícil acontecer. Normalmente elas são aquelas chamadas chuvas de verão, que a gente também coloca o termo popular pancada de chuva, né? Então, ela é bem... E as chuvas de verão ocorrem num horário predominante, né? Tarde e início da noite. Pode ter chuva mais à noite ou mais cedo? Pode, gente. Mas, assim, normalmente essas chuvas ocorrem no meio da tarde para o início da noite. E também são chuvas de curta duração. Ainda bem, né, pessoal? Porque essa chuva ela tem grande poder de destruição. Normalmente os seguros agrícola, seguros residenciais, né, queda de árvore, acontece com esse tipo de chuva, né? Então, são chuvas de rápida duração, pode durar minutos ou algumas horas, né? E tá aí, olha, essa é a cumulonimbus, né? Então, veja, é uma formação vertical, uma nuvem vertical, né? À medida que ela vai subindo, ela vai sofrendo expansão interna e vai tendo resfriamento, tendo uma intensidade muito grande de saturação de vapor d'água. E com isso, aqui, nesse tipo de nuvem, não só temos chuva, como podemos ter ocorrência de granizo ou até mesmo saraiva. Olha aí, olha, a incidência localizada, né? A grande variabilidade espacial. Então, veja, às vezes a gente está num ponto mais alto, vendo a chuva lá no horizonte. Às vezes a chuva nem chega até aqui, onde nós estamos. Ou às vezes a gente vai vendo ela se deslocando até ao nosso encontro. E nós temos as chamadas chuvas orográficas, tá? Orográficas, oros vem de montanha, de regiões muito altas, serras, né? Chapadas, enfim, são regiões de relevo acidentado e regiões muito altas. Tá? Então, essas barreiras montanhosas, elas forçam a passagem, a subida do ar úmido, novamente sofre uma expansão adiabática e, com isso, formação de chuva. Só que a característica interessante é isso daqui, pessoal. Olha, chove de um lado, então tá vindo vento, olha só a massa de ar, essa setinha aqui, né? Ela tá vindo dessa direção, ela encontra essa barreira e a barreira força, aliada ao vento, a subida dessa massa de ar. Sofre-se expansão adiabática, chove de um lado da montanha, no lado barra-vento, e no sotavento, que é o contrário, né, tem a chamada sombra de chuva, ou seja, uma região seca, e do outro lado, uma região úmida. Olha aí as figuras, né? Aqui, uma região de serra, nota-se facilmente aqui chuva de um lado, seca do outro.
Aqui mesma coisa, né? Chuva desse lado e aqui não tem chuva, né? Essa é a chamada chuva orográfica. Bom, pessoal, até aqui nós vimos então as classificações de chuva. Vamos falar agora da medida de chuva, né? Então temos aí na figura ilustrativa, claro que isso daqui é só um pluviômetro, mas de enfeite, né? De decoração de jardim. Mas é algo desse tipo e nós vamos medir aí com essa medida. Temos a chuva medida em milímetros, mas é interessante, né? Porque a gente vai observar a questão de milímetros, mas milímetros é uma unidade de medida que ela é de comprimento. Aí pergunta-se, como é que nós temos uma unidade de comprimento, mas ao mesmo tempo nós temos aí a questão de volume? Então, muda a lógica de milímetros se a gente considerar 1 litro de água captado em uma área de 1 metro quadrado, né? Então, nesse caso, aí faz mais sentido. Então, em outras palavras, 1 milímetro é 1 litro de água depositado, né, colocado em 1 metro quadrado, né? Então, assim, vamos detalhar melhor isso daqui, pessoal. Ó, a fórmula para calcular a quantidade de chuva é essa daqui, a altura pluviométrica. Volume precipitado dividido por área de captação. Então, como é que se faz? Como é que eu chego de 1 litro por metro quadrado para 1 milímetro? Aqui eu tenho uma dedução, né? Então, ó, se eu passar tudo por uma unidade comum, litro 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos, né? 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, 1 decímetro cúbico equivale a 1000 centímetros cúbicos. Por sua vez, 1 metro quadrado, ele é 10.000 centímetros quadrados. Então, se eu passar tudo para centímetro, corto esses 3 zeros com esse, certo? Vai ficar 1 sobre 10. Aqui, centímetro quadrado eu corto com 1 cúbico, né? Vai ficar centímetros só. Então, vai ficar 1 sobre 10 centímetros, ou 0,1 centímetros. Passando isso para milímetros, fica 1 milímetro. Então, 1 milímetro eu posso ter como 1 litro por metro quadrado. Agora faz mais sentido, né? Não é uma unidade de comprimento, é uma transformação de volume por área. Bom, aí fica interessante a gente observar, né? O que são 52 milímetros de chuva? E aí a gente vai vendo a magnitude do número, né? São 52 litros em 1 metro quadrado de área. É um volume captado de chuva de 52 litros em 1 metro quadrado. E aí a gente começa a ver que 50 milímetros de chuva em um dia é muita coisa. Porque imagina você colocar 50 litros em 1 metro quadrado. Não de uma vez, né? Mas distribuído, enfim. Mas aí depende também da magnitude do número, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Aqui a gente entra com intensidade. Daqui eu posso ter em um dia 52 milímetros. Eu posso ter em algumas horas. Então, na meteorologia também, especialmente a meteorologia urbana, né, que tem essa vertente mais de utilidade aí para a sociedade civil, urbana, por exemplo, é importante a gente saber em horários, né, ou seja, em unidades de tempo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo hipotético. 10 milímetros, se eu falar assim, ó, choveu no dia 16 de março, que é a data de hoje que eu estou aqui gravando essa videoaula, de 2021, choveu 10 milímetros. A pergunta é assim, choveu quanto? Quando? Foi ao longo de 24 horas? Porque se eu falar assim, foi o dia inteiro, choveu 10 milímetros, é muito pouco. Porque se eu dividir, né, por 24 horas, eu vou ter
uma quantidade de chuva por hora muito pequena. Então essa foi uma chuva fraca, né? Agora, se eu considerar 10 milímetros em uma hora, então é 10 litros por metro quadrado em uma hora. Aí eu posso dizer que a intensidade é muito alta. Essa chuva é uma chuva forte, né? E aí nós temos uma tabela aqui para ajudar vocês, né? Para ter uma ideia. É só uma ideia, tá, pessoal? Não precisa fixar a atenção em decorar esses números, não. Aqui é só uma curiosidade, tá? Então, olha, nós podemos dizer que uma chuva fraca, até mais ou menos ali 8 milímetros, eu até estenderia para 10, tá? Até 10 milímetros eu chamaria de chuva fraca. Isso é ao longo de um dia, tá, pessoal? Aqui não é intensidade por hora. Aqui é ao longo de um dia. Então, 10 milímetros de chuva em um dia é uma chuva fraca. Não é muita chuva. É considerado chuva, mas é uma chuva fraca. Uma chuva moderada já vai ali para 20 milímetros, né? Entre 10 e 20, né? 15 milímetros, por exemplo, é uma chuva moderada, né? Uma quantidade razoável. E acima de 25 milímetros, pessoal, eu chamo de chuva forte. Então aqui, chuva muito forte, eles falando de 50 milímetros. Gente, já tivemos casos aqui no Paraná de municípios registrarem 190 milímetros em um dia. 200 milímetros de chuva em um dia. Às vezes chove em um dia o que não chove em um mês numa região. Então, assim, quando acontece esse tipo de coisa, é alagamento, enchente em determinadas condições, né? Agora, eu estou falando em um dia. Então, professor, o que é uma chuva fraca e uma chuva forte para milímetros por hora? Aí olha como é que muda, né, o número. Uma chuva de fraca a moderada é em torno de 5 milímetros. Até 5 milímetros é uma chuva moderada. 10 milímetros por hora é considerada chuva muito forte. Tá? Então, quando vocês verem aí previsão falando que a previsão é 8, 10 milímetros, 15 milímetros por hora, vem tempestade forte aí para a região. Tá bom? Agora nós falamos de medida, vamos falar dos equipamentos, né? Então, temos aí os pluviômetros. O pluviômetro, esse daqui é o mais comum. Nós vamos encontrar lá na UTFPR, no experimento lá do professor André Pellegrini. Ele adquiriu com recurso do seu projeto vários desses pluviômetros, chamado Ville de Paris. É um pluviômetro de inox, cuja área de captação é 490 centímetros quadrados. Esse é o oficial pela Organização Meteorológica Mundial, né? A WMO, né? Ou MM, que a gente traduz para português. Essa daqui é o oficial para a estação meteorológica. Mas nós temos desde esses tipos aqui, né, de pluviômetros, até mesmo pluviômetros daqueles de agropecuária que a gente ganha de vendedor de insumos agrícolas, né? Esses de plástico, de acrílico que a gente ganha ou que a gente compra em agropecuária é confiável? Pessoal, não é muito, porque tem que observar isso daqui. A área de captação tem que ter em torno de 100 centímetros quadrados. Menos do que isso já não é confiável, já não é oficial. Mas assim, então quer dizer, eu não posso comprar um negócio desse? Pode comprar sim um pluviômetro. Mas é só para ter uma ideia de chuva. Não é para nós termos uma certeza científica, para ter um registro oficial. Tá bem? Então, basicamente, esses são os instrumentos mais conhecidos. Mas temos os mais sofisticados, né? Os eletrônicos. Esse daqui é um pluviômetro automático, que ele funciona no sistema de báscula. Essa báscula tem 2 reservatórios, né? Cada reservatório tem capacidade para 0,2 milímetros de chuva. Então, quando esse daqui enche, ele tomba, derrama para esse lado, enquanto esse lado aqui está enchendo. Então, ele fica nesse formato de pêndulo. À medida que ele vai passando aqui, ele força esse contato elétrico aqui, né? Eletroeletrônico aqui, e ele passa o sinal para o sistema, né? De quantas vezes eu tive 0,2 milímetros de chuva. E aí eu tenho uma quantidade. Ele dispensa água por baixo aqui, né? Tem um vazante aqui que permite sair, né? Um escoadouro aqui de chuva. E ele é de altíssima precisão.
Tanto que as estações automáticas só usam esse daqui. Claro que requer calibração, precisa de limpeza, tá, pessoal? Porque suja muito, galhos, pequenas folhas, resíduos, dejeto de aves, enfim, vai acumulando aqui, né? E eu tenho que sempre fazer a limpeza, o cuidado para que isso não interfira na medida. Pessoal, da nossa videoaula de chuva era isso que eu tinha para passar para vocês. Não perca a próxima videoaula, que é sobre ventos e quebra-ventos. E vamos dar sequência aí os demais assuntos das nossas disciplinas aí de agrometeorologia, agroclimatologia e climatologia. Grande abraço para todos, bons estudos e até a próxima videoaula.